Estamos numa série de 7 domingos seguidos falando sobre carta às 7 igrejas do Apocalipse. Apocalipse é sempre um assunto difícil, porque na nossa mente, no nosso coração, a gente tem o livro das revelações. Então, já para a gente ficar bem assim, ligado no que é o Apocalipse é um livro muito prático, escrito para a igreja daquele tempo. As linguagens é para aquele tempo. As figuras apresentadas são para aquele contexto, onde só hebreus entenderiam muitas coisas. Porém, o Espírito Santo revela a nós ensinamentos a partir daquilo também, daquele texto. Então temos que ler com muita responsabilidade, entender com responsabilidade. Muitas doutrinas são criadas por pessoas que não entendem o que o texto quer dizer. Então, por isso é importante, quando a gente vai estudar sobre Apocalipse, ter o entendimento assim, teológico do processo, a hermenêutica do que o texto quer dizer. Para quem foi escrito, quando foi escrito, como foi escrito e por quem foi escrito. E até em alguns casos em que circunstância foi escrito. O Apocalipse não é apenas um livro de revelação para aquele tempo, mas é para a gente. É como se eu escrevesse uma carta hoje e guardasse essa carta, daqui a 50 anos ela fosse lida por alguém. A gente sabe que essa pessoa vai ter alguma dificuldade de entender algumas coisas. Eu, quando era jovem, criei o hábito de leitura. Então, comecei a ler Machado de Assis, comecei a ler Augusto dos Anjos, comecei a ler esses aí. Como é que fala outro aí que é da antiga aí? Esse aí também, essa de Queiroz. Fui ler esses autores e tinham umas palavras difíceis. Livros complicados de entender. Precisava de um dicionário. Hoje as palavras até vão mudando. Antigamente era vossa mercê, virou voicê, você, se, e. Essa palavra vai acabar com o tempo, irmão. De tanto que foi encurtando. Chega uma hora que a pessoa... é meu quê? É você, que seria. Está diminuindo a palavra. A gente vai cortando, vai abreviando. O brasileiro tem esse negócio. E falar bonito, ou falar num português mais coloquial, é até meio que vergonhoso. Eu ficava vendo as discussões no Supremo antigamente, não entendia nada que aqueles caras falavam. Rapaz, mas o cara fala para ninguém entender. Eu só sei quando está xingando o outro, que eles mudam o tom da voz. Vossa Excelência, tá bravo. Então a linguagem do Apocalipse tem isso. É uma linguagem meio complexa. Tem símbolos envolvendo a carta. Não é uma escrita como Mateus, Marcos, Lucas e João, que você lê e entende tudo. A carta a Tiatira tem essa perspectiva. É uma carta escrita do Senhor àquela comunidade de fé. Eu já vou dar para você o pano de fundo aqui da cidade. Não era uma cidade muito importante, era rica, mas não tanto importante assim. Ela tinha lá cooperativas de venda de tecido, coloração e púrpura. Eles eram reconhecidos pela nobreza dos tecidos que vendiam. E onde tem cooperativa, vira sindicato. Onde tem sindicato, tem trambique, irmão. Já lá atrás. Nada contra o sindicato, mas na grande maioria é problema. E aí os sindicatos faziam assim, só podiam vender as pessoas que estavam agremiadas àqueles sindicatos. E a igreja começa a ter um problema, porque quem se convertia não aceitava as falcatruas que eram feitas. Olha como é que a corrupção já está lá atrás. E por conta da não aceitação da corrupção, muitos crentes se empobreceram. E aí, alguns, para não perderem recursos, começaram a se permitir, a aceitar, a negligenciar a palavra e negociarem. E começavam a negociar um pouquinho com o pecado. Vou ler para você a carta a Tiatira. Apocalipse, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, o que tem olhos como chamas de fogo e pés semelhante ao latão reluzente. Conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, e as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleraste Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensina e engana os meus servos, para que se prostituam, comam sacrifícios também a ídolos. Dei-lhe um tempo para que se arrependesse da sua prostituição, mas não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteraram virá grande tribulação,
se não se arrependerem das suas obras. Ferirei de morte os teus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou o que sonda a mente e os corações. Darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo, aos que restarem, que estão em Tiatira, e todos quanto não têm essa doutrina e não a conheceram, que se dizem as profundezas de Satanás, e que outros carregam aquilo que eu não pus. O que tendes, retendes até que eu venha. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu darei a ele o poder das nações, e com um bastão de ferro as regerá, e serão quebrados os vasos do oleiro, como também recebi do meu Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. A carta chega ao líder, e já chega com uma referência bem interessante. Quem está mandando a carta é o Filho de Deus, Jesus, não é qualquer um. E ele tem uma autoridade tremenda. E ele já apresenta duas características na pessoa de Jesus. A primeira, olhos como chamas de fogo. A segunda, pés como latão reluzente. A gente sabe que o latão reluzente aqui, ele pode também ser representado como pés de cobre. Pés feitos por esse material de cobre. Entretanto, a figura do latão reluzente no livro de Daniel é uma figura que demonstra autoridade e poder. É uma figura que aquele que carrega os seus pés pisando com o latão reluzente, ele está pisando pós-conquista de uma certa autoridade que alcançou. Então, o que o texto está querendo ensinar para a gente é mais ou menos o seguinte: Jesus tem sobre ele um poder de olhos como chamas de fogo, que consegue consumir aquilo que ele olha que está errado, e tem sobre seus pés autoridade para pisar por onde vai. Essa é a primeira característica que o Senhor está mostrando para a gente. A gente, quando olha para esse texto, se a gente não entender essa figura de linguagem, a gente pode correr o risco de se atrapalhar no restante do texto. Então Jesus está dizendo o seguinte, eu tenho poder para entender o coração, consumir como chama de fogo, e tenho poder e autoridade para passar por onde quer que seja. E agora, essa pessoa que endereça a carta à igreja, que é o Senhor Jesus, está dizendo, olha, eu consigo olhar e ver o coração, sondar vocês, porque eu carrego do Pai a autoridade que recebi. E agora ele vai dizer uma coisa interessante, e é bem pontual isso. Ele conhece as obras da igreja. Ele sabe que a igreja tem uma obra de amor, de serviço, de fé, de paciência, e as obras que a igreja apresenta são melhores que as anteriores. Ou seja, a igreja ela cresceu espiritualmente, ela avançou, ela está melhor, ela está mais pujante, ela está num labor mais acentuado, ela está indo bem. Porém, tem um problema. É interessante que essa carta ela traz uma repreensão não para quem está mal, mas para quem está bem. Aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. De vez em quando a gente é pego aí de surpresa por pecados de lideranças que nos assustam. O pastor Antônio Cirilo, pregando uma mensagem na igreja da Lagoinha, disse uma vez o seguinte, irmãos, toda vez que um líder cai, eu corro para o quarto, me tranco e clamo, Senhor, tem misericórdia de mim, porque caiu um, próximo pode ser eu. Qual é a nossa característica natural? Condenar aquele que caiu. Qual deveria ser a nossa característica de fé? Senhor, guarda minha mente, guarda meu coração, guarda meu ser. Porque Satanás não está brincando. Se derrubou homens tão poderosos como esse que derrubaram aí, quem sou eu na fila do pão? Eu me lembro de estar um dia sentado na minha casa, assistindo Esporte Espetacular. E aí recebi uma mensagem, está sabendo do fulano? E aí eu disse, não estou sabendo, o que aconteceu? A rede social está pegando fogo, você não está vendo? Não, eu vejo muito pouco. Eu posto, olho as minhas coisas, olho um e outro, história dos outros, depois desanimo e largo para lá. E recebo um monte de vídeo engraçado para mandar que eu me divirto. Isso é minha terapia antes de dormir. Eu fico rindo das bobagens que o povo me manda. E eu gosto desse negócio. Pode mandar que eu fico... Tem uma aí que todo dia ela me abastece. Falou, varô, manda mais. Eu fico rindo. Mas então, e eu fui lá olhar a nota. Pastor, tal. E era um camarada próximo, amigo, assim. Não muito amigo, mas bacana. E eu parei tudo, fui para o gabinete chorar e falei, Senhor, se esse camarada, nesse naipe,
capitão da fé, caiu, eu que sou cabo raso, Senhor, tem compaixão, tem compaixão. Não adianta estarmos bem hoje, não adianta estarmos fazendo melhor. Deus, Ele vai sondar o interior do nosso coração primeiro. Porque o problema da igreja em Tiatira não é a falta de amor, nem a falta de fé, nem a falta de serviço, nem a falta de paciência, mas a tolerância com o pecado. Ela tolera aqueles que pregam uma mensagem que nos agracia. Ah, que mensagem que afeta o nosso coração. Uma vez estava no debate da rádio e falaram por que vende-se mais mensagem de prosperidade do que pancada. Eu falei, porque ninguém é crente masoquista de ficar ouvindo mensagem dura. Já basta o pastor da igreja que bate na gente. A gente quer ouvir mensagem de triunfo. Vende muito mais. As músicas que nos levam à contrição são melhores do que as músicas que nos levam à exortação. Ninguém vai para o YouTube e bota assim, mensagem paulada que eu quero levar hoje. Mas a gente bota mensagem de fé, de esperança, de aleluia, de glória a Deus. É assim. Eu sou assim, você deve ser também. Nós queremos ouvir algo que alegra o nosso coração. E aí começou um problema em Tiatira. Uma mulher assemelhada a Jezabel. Não sabemos se o nome dela era Jezabel, mas me parece que ela é chamada de Jezabel por conta da Jezabel lá dos livros de Reis, que destruiu a figura profética sobre Israel. Como o texto anterior separa de Esmirna, compara a Balaque, a Balaão, aqui me parece que o Senhor está escrevendo, olha, essa mulher está igualzinha. Me parece que aquele principado de Jezabel sai lá do Velho Testamento, passa no tempo de João Batista e chega na igreja em Tiatira e está aqui hoje. É o pecado que nos leva à prostituição. Porém, a prostituição que nós encontramos aqui pode ser a prostituição ou pode ser a prostituição espiritual. Porque em Tiatira havia templo a vários deuses, como em todas as cidades. E Jezabel estava propondo que os homens abrissem mão de fazerem o que é certo, aceitarem os erros que os sindicatos propunham para que se aumentasse suas vendas, mantivesse próspero, porém, debaixo do engano e de uma mentira, servindo e adorando outro Deus. Essa é a crise que a igreja passa. O Senhor, que tem olhos como chama de fogo, reconhece o nosso coração com essas nossas obras. Aí eu quero contar um testemunho meu para você. Não fica com raiva de mim não, eu vou contar. Estava uma vez pregando, um varão falou, pastor, fiz 50 CD da mensagem, uma benção, vamos abençoar o povo aí. Eu pegava aqueles CDs e vendia. E falei, cara, como é que é isso? Não, pastor, cada CD sai R$5, você faz a 10, 15, ganha 10. Eu falei, opa, o negócio da China, hein? Olha que benção, vender CD. Aí ele tinha uma máquina que queimava 10 CDs, já trazia uma bolachinha impressa, colocava só a etiqueta com o nome da mensagem, e aí o negócio foi evoluindo, os negócios foram prosperando, o dinheiro foi entrando. E aí eu comecei a ir pregar nas igrejas, mais preocupado com quanto CD eu ia vender do que abençoar o povo. O dinheiro entrou no meu coração. E aí é engraçado isso, porque Deus estava abençoando, Deus estava prosperando os negócios. Porque eu já estava fazendo 400 CDs e vendia tudo. Não, Deus vai abençoar a sua vida, hein? Não que seja errado, irmão. O meu coração estava nisso. Entrou nisso. Não que seja errado, tem que comprar mesmo. CD nem sei se vende mais, mas tem que comprar para ser bem. Mas eu não queria outra coisa. E aí fui a um congresso. Mas 4.500 pessoas. Fizemos 1.000 CDs. Mandei por transportadora para entregar na igreja. O irmão que me buscou no aeroporto falou assim, pastor, é o seguinte, o CD chegou, está aqui na mala do carro, vou deixar o seu no hotel. Peguei um de cada, eram 10 CDs diferentes. E aí eu fui pregar, irmãos. Cheguei lá no altar, o profeta, aleluia, homem de Deus. Irmãos, que bênção. Estou aqui com 10 CDs para abençoar a sua vida. O primeiro fala-se, nunca foi sorte, sempre foi Deus. A vida de Ruth. Ruth era uma mulher e contei a história de Ruth. Tem aqui outro, que é uma série que eu vou na igreja, ainda é só o começo, é uma bênção. E fui lá falando. Gastei meia hora com essa conversa fiada. Passa lá na porta e compra os CDs. Deus vai abençoar a sua vida como nunca antes. Conversa, eu queria o dinheiro. Eu investi 500 reais, sei lá. Investi um valor, foi mais. E vendia por 20, beleza.
E comecei a pregar, e, irmão, Deus me abençoou naquele dia, foi uma benção, a mensagem foi maravilhosa, o culto foi sublime e tal, e o povo saiu correndo para comprar o CD, e eu fui para o gabinete, dei CD para os pastores, que só tinha 10, falei, 10 eu posso dar, 990 eu quero vender. Sentei lá, jantamos, quando acabou o culto, o pastor falou, os CDs acabaram. Falei, Deus é fiel, a igreja vai ser muito abençoada. Aleluia. Bom, o irmão foi me buscar, pastor, tive um problema, o que foi? E esqueci os CDs na mala do carro. Eu peguei o carro. Quando eu cheguei na porta da igreja, meu filho teve que trocar de carro comigo. Ele foi buscar minha esposa. E aí está na mala do carro. Mas eu posso botar para vender amanhã. Irmão, foi uma dor no peito. Eu queria aquela graninha. Fui para o quarto. O Espírito Santo falou comigo assim: o altar está profanado, miserável. Você está lá para fazer negócio. E o irmão falou assim, amanhã eu coloco para venda. E eu liguei e falei, pastor, me faz um favor para mim. Doa todos os CDs amanhã, os 1000 CDs que está aí. Por favor. 15 mil, doa tudo. 25, perdi 20, doa tudo. Cheguei em casa e quebrei todos os outros. Quebrei todos os outros. Sabe por quê, irmão? Comigo tem que ser radical. A minha intenção não era mais abençoar quem estava na plateia, mas olhar para o cara e falar assim, esse cara vai comprar 10 CD, que ele tem cara de rico. Aquele vai comprar 5. E aquele vai comprar tantos. Quando o nosso coração deixa de ser um coração abençoador, nós entramos num processo natural de queda. Deus pode estar até abençoando por um tempo, mas toleramos. Toda mudança começa de dentro para fora. O ambiente começa a nos posicionar. Mas não adianta. Ir para a academia não vai você emagrecer, querido. Ir para praticar um exercício pode não mudar a sua vida. Não adianta. Pastor, eu venho no culto todo domingo. Irmão, vir no culto todo domingo não faz de você um crente. Você pode ficar 24 horas na garagem, você não vai virar um carro. Você pode passar o dia inteiro dentro do Burger King e você não vai virar um hambúrguer. Vir no culto não te faz um crente. Mas eu pratico as coisas boas, eu amo, eu tenho um bom serviço, eu tenho fé, eu tenho paciência. Deus está até abençoando, sim, mas o que nós toleramos é que é o problema. Aí é que arrebenta com a gente. Meu Deus. É aí que entra o problema. Porque o Senhor, Ele faz uma sondagem do nosso coração por inteiro. Eu estava com uma dor no pescoço absurda. E aí era uma torcicola, eu tomava remédio, passava dor, botava colete, estava tudo beleza e tal. E até que uma fisioterapeuta fez um teste e falou, você tem uma vértebra invertida. Falei, o que é isso? A minha esposa também é fisioterapeuta, mas ela não exerce. Ela falou assim, isso aqui é uma postura, tem que fazer RPG, e tem que fazer também pilates, e tem que fazer uma ressonância magnética. Fui no ortopedista, ele passou a ressonância. E ele botou a mão, mas falou assim, olha, parece, mas só o exame apurado para ter certeza. Eu vou ter que fazer uma sondagem lá dentro. Então ele pegou, me colocou lá dentro daquela máquina, e aí aquela máquina faz o scanner do meu pescoço, e aí eu dormi naquela máquina lá. Quando ele me puxou, eu acordei. E aí, tudo bem? Tudo bem, ótimo, estou vivo, mais importante. Ele falou, aí a moça me entregou lá, na época era um CDzinho, e mandou por e-mail. Aí eu volto no ortopedista, ele, você está com uma vértebra invertida e está pinçando um nervo. E está tão bem pinçado que só com uma ressonância muito bem apurada, 5D, 3D, 9D, GD, alguma coisa assim, para poder saber. Aquela fisioterapeuta percebeu, mas ela não tinha um diagnóstico. Sabe o que é interessante, irmãos? As pessoas percebem que a nossa vida espiritual está mal, mas só nós conseguimos ter um diagnóstico. Alguém quando fala que você tem sentido sua falta, você está orando pouco, está lendo a Bíblia, está jejuando, está buscando a Deus, como é que está? Está tudo bem. As pessoas percebem, mas o diagnóstico vem do alto. O salmista no Salmo 139 diz, Senhor, Tu me sondas e Tu me conheces o deitar, o levantar, se eu colocar a cama no abismo, ali está o Senhor, e se tomar as asas da alva, se eu estiver no extremo do mar, ali a Tua mão me guiará. Irmão, o Senhor conhece o nosso coração, e sabe qual é a maior luta do Espírito Santo? Conseguir falar num coração que está cheio de obras.
Ah, mas eu tenho fé. É mais do que obrigação do crente. Até porque fé faz parte do nosso processo aqui. Quem não é da fé está fora daqui. Ah, pastor, mas eu amo. Afinal de contas, a Bíblia diz, ainda que eu falasse a língua dos homens, a língua dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa, um sino que retine. Paulo escreve a Corinto. Se não tiver amor, não adianta. Ah, pastor, mas eu tenho paciência. Óbvio, paciência, irmão, é a virtude de um crente conquistador. Ah, mas eu estou trabalhando, sim, é ótimo, está tudo bem, o combo está bom, mas o que você tolera? Quando eu vou aconselhar casal, a mulher fala assim para mim, pastor, ou o marido, minha mulher não muda, meu marido não muda, irmão, eu não sei como fazer o outro mudar. É impossível que com a pessoa mude, só porque eu estou reclamando dela. Se eu não mudar, o outro não muda, o processo é esse. Eu sempre quero que o outro mude, é impossível mudar uma outra pessoa. Eu posso mudar a mim mesmo, eu não consigo mudar o outro. Conta-se uma história, minha esposa, uma vez pregando, contou essa ilustração, eu achei joia. A moça morava com a sogra na casa dela, e a sogra era uma jararaca. Não olha para não constranger, mas lá tinha um caso de uma sogra, que aqui na igreja não tem isso, aleluia, diga amém. Amém. Era uma jararaca, deve ter nascido em Cascavel a sogra, ela era cascavelense. E morava a sogra, e a sogra infernizava a vida da nora, ela perturbava a nora. E a nora foi lá num sábio, eu queria fazer uma coisa. E minha sogra, eu quero matar a minha sogra. E a mulher, o sábio falou, olha, você tem que fazer o seguinte. Você não pode matar, porque vai dar cadeia. E aqui a lei funciona. Aqui a lei é séria, não pode. É passar batom, estátua e matar gente. Não pode. Dá cadeia. Então vai fazer o seguinte, você vai fazer o seguinte, você vai sair daqui, vai levar essas ervas e vai colocar na comida dela todo dia. Bota um pouquinho de manhã, pouquinho à tarde, pouquinho à noite. Pouquinho de manhã, pouquinho à tarde, pouquinho à noite. Vai botando assim, todo dia, durante os 6 meses. Mas você tem que ter uma estratégia. Só botar o veneno não está certo. Você tem que ir sendo agradável com a sogra, dizer que ela é uma bênção, beijar, abraçar e assim vai. E a mulher pegou aquele sacão daquele pó e chegou em casa e, sogra, o que você quer comer? Lasanha. Fez aquela lasanha, taca o pozinho na lasanha. A sogra comeu. Gostou, sogra? Quer um pudim? Pudim, pozinho no pudim. Também quer um suco de quê? Uva, pozinho no suco de uva. E toma ele pozinho em tudo que ela quer. Água, sogra, pozinho na água. E ela começou a cuidar bem da sogra, fazia massagem do pé da sogra. Só quer tomar um café? Só quero. Passava o pó de café e o pozinho também. Só que aí ela começou a ver que a sogra começou a mudar com ela. E a sogra foi ficando agradável. E falou assim, minha filha, você está tão bem, você é a filha que eu não tive, começou a elogiar, e os dois começaram a ficar amiga, e de repente a mulher pensou, 6 meses ela vai morrer, meu Deus, vou matar a sogra. E agora? Jogou o pozinho fora e correu no sábio, sábio, me ajuda. Eu vim aqui há 6 meses atrás, mas eu não quero mais que a minha sogra morra. Ela está uma bênção, ela mudou, ela está agradável, ela está um doce, eu não quero que ela morra, e começou a chorar. E o sábio, que bom que eu dei para você uma vitamina que fortalece. Ela, mas não era para matar? Não, não era. Era para matar você primeiro. Porque quando você começou a cuidar bem dela, ela mudou o comportamento contigo. E o sábio diz, na parábola, você não consegue mudar o outro se você não mudar primeiro. Você não consegue mudar o outro se você não mudar primeiro. Esse é o desafio. Deus, ele sonda o nosso coração. E se você não começar a mudar primeiro, nada muda. O que eu tolero? O que eu aceito? O que eu permito, apesar de ser um crente, amém, aleluia? O que eu consumo na rede social? O que eu vejo lá no internet? O que eu gasto meu tempo? Onde eu invisto meu coração? Porque onde tiver o meu coração, ali vai estar o meu tesouro. É impressionante, irmãos, o quanto nosso coração está desvirtuado daquilo que deveria ser o melhor. É de uma pequena coisa. Satanás vai colocar uma pequena semente que vai gerar no nosso coração uma colheita naquilo que nós não gostaríamos. É interessante, irmãos, que nós vamos gostando daquilo que não é bom para a gente. É muito fácil, muito prático ser crente do jeitinho. Eu me lembro de um moço, irmão, que trabalhava em um ferro velho. Falou, pastor, eu trabalho no ferro velho, tem problema? Eu falei, não tem, mas deixa seja legalizado. Não, vai tudo errado lá. É tudo errado, pastor, não tem nada certo. Você acha que eu estou num lugar ruim? Irmão, se você já começa a frase dizendo que está tudo errado e não tem nada certo, só você que está certo lá, não, eu também estou errado. Então está na hora de você mover, pastor, uma paga também. É, mas tem dinheiro que não vale a pena.
Naquele filme Náufrago, o avião caiu e o cara transportava dinheiro para um grande banco. E aí ele chegou lá e separou várias malas cheias de dólares, eram muitos dólares. E estava lá o Tom Hanks e o Wilson na ilha. Só que de repente ele tem que acender porque está frio. Ele acende a fogueira, ele não tem o que queimar, senão vai morrer de frio. Ele começa a queimar palha, queimar graveto, e começa a faltar, e o frio está alto, e ele olha para aquelas malas daqueles milhões e milhões de dólares, ele começa a queimar aquele dinheiro, porque de que vale ter muito dinheiro e morrer congelado numa ilha deserta? Isso serve de ensinamento para mim e para você. De que vale juntar tanto tesouro na terra e nada no céu? Quantos casamentos acabam por causa de grana? Quantas famílias se destroem por causa de partilha de bem? Quanta gente, irmão, está sofrendo porque colocou o seu coração idolatrando aquilo que não é o Senhor correto. Jesus chega para o moço que se apresenta a ele e fala: Senhor, o que hei de fazer para ter a vida eterna? Parece que era membro da igreja de Tiatira. Ah, Senhor, você tem que honrar seu pai e tua mãe, amar o Senhor acima de tudo, cumprir os mandamentos. Os meninos, bom, Senhor, aleluia, vou ser discípulo. Senhor, isso eu faço desde que eu sou menininho. Aí falou: beleza, já dá para me seguir. Porém, tem uma coisa que você tem que fazer. Você tem que sair daqui, vender tudo que você tem, dar para os pobres e me seguir. E esse moço volta para casa triste, porque ele estava muito pegado ao seu recurso. O problema não é ter o dinheiro, é o dinheiro nos ter. Eu me lembro de um crente que comprou um Siena 0 km, irmão. Quando o Siena 0 km era o carro do carro. E você pode achar engraçado, porque eu também acho. E esse irmão, ele botava, tinha lá uma garagem, tinha uma proteção de lona na lateral da garagem, estava lá o carrinho dele, e ele no domingo, sábado, ele levantava cedo, ele lavava o carro todo, lustrava as rodas do carro, aspirava o carro que nem saiu da garagem, tinha plástico no banco ainda, e quando acabava tudo, ele dava uma volta, barava o carro, depois lustrava de novo o pneu e estava tudo certo. Domingo, caído um temporal, eu chego na igreja, vem ele de guarda-chuva a pé com a esposa. Eu perguntei: irmão, o carro deu problema? Não, pastor, vou tirar o carro nessa chuva. Eu falei: mas não, mas tem alguma coisa que não está certo aí. O carro, não, pastor, o carro é zero, pastor. O dia que você tiver um carro zero, você vai entender. Aquele homem servia aquele carro, irmão, o carro é bom demais, é bacana. E tem duas marcas de carro que eu gosto e eu acho que são as melhores. A melhor marca de carro para mim é carro quitado e carro zero. O carro quitado é bom, porque você não tem mais preocupação. Né? E o zero, melhor ainda. Se for zero e quitado, aleluia, que Deus te dê muitos assim, em nome de Jesus. Mas aquele irmão preferia vir na lama com a mulher, filho no colo, chovendo. E Jeová, irmão, não sei se você, mas quando eu pego o guarda-chuva, o vento sempre faz o guarda-chuva sair do lugar. Eu não sei se é só comigo, e quem usa óculos é pior, que se você tirar o óculos, você pisa na lama. Se você botar óculos, ele molha e embaça. É uma guerra e eu vou lá. Eu prefiro sem guarda-chuva. E estava lá ele com aquele guarda-chuva ventando e ele pegando, andando com a mulher, bolsa de criança, mamadeira. E eu falei assim: antes não tivesse vindo no culto. Sabe o que me deixa impressionado, irmãos? O nosso coração está no tesouro errado. A igreja em Tiatira colocou o coração no lugar errado. E o Senhor dá uma chance. O Senhor dá uma palavra: olha, eu dei a ela uma chance dela se arrepender, mas ela não se arrependeu. Porque arrependimento, irmãos, é uma virtude de um crente cheio do Espírito Santo. Arrependimento, irmãos, é uma marca de alguém que foi transformado pelo Evangelho. Eu podia contemporizar: não, manda o CD para cá, depois eu venho, não, dá tudo, vai embora, leva todos, não quer nada. Os que estão aqui dá para o povo, que sobrar joga fora, não quero mais saber disso. Porque o meu coração, o nosso coração pode entrar num declínio absurdo, simplesmente porque negociamos uma pequena coisa. Um pouco de fermento a mais estraga uma massa. Uma palavra que você deu no tempo de ira no seu coração destrói um lar. É triste, irmãos, mas o Senhor, Ele quer arrependimento. Um dia um homem chamado Geazi, ele se beneficia financeiramente de algo que o Eliseu não aceitou. O Naamã, aquele novo crente rico, sai e fala assim: senhor Eliseu, sou rico, estou na paz, está aqui o ouro todo que eu tenho, está a prata, está a roupa, está tudo aqui. Obrigado, Eliseu falou: hoje não tem oferta, pode levar tudo com você. Por quê? Porque Naamã veio da terra do seu Deus. Na terra do Deus Naamã,
as pessoas tinham que comprar a sua bênção. Então elas davam algo para receber uma bênção em troca. Naamã recebeu a bênção e queria recompensar. Não é problema nenhum fazer isso, mas a cultura, Naamã tinha que ser catequizado, Naamã tinha que ser discipulado para aprender a fazer o certo. Então Naamã está dizendo assim, eu vou dar o ouro, vou dar a prata, vou dar a roupa. Eliseu falou, leva tudo, não tem nada. O Naamã monta na carroça e vai embora. O Geazi fala, meu Deus, esse cara milionário, doido para dar um dinheiro, eu vou atrás. E ele foi correndo atrás, falou, seu Naamã, é que o Eliseu se arrependeu. Não vai deixar nada, uma ofertinha aí? Não, você quer, à vontade. Pega aqui, pega, esconde, chama o povo e sai bonito, na boa. Chega diante do profeta Eliseu. O Eliseu perguntou, Naamã, você estava onde? Não, estava por aí. Você estava onde, cara? Não. A chance do arrependimento chegou em Naamã, chegou em Geazi. E o Senhor dá uma palavra ao profeta, uma palavra de conhecimento. Eliseu fala, eu estive contigo. Deus mostrou o que você fez. A lepra que estava sobre o Naamã vem para você e para toda a tua descendência. Olha que coisa louca, irmão. O pior é que o Geazi, além de ter sido bandidão de pegar a oferta, ainda envolveu uma gente na treta dele. Na hora ficou leproso. E aquele moço, irmão, poderia ser o sucessor do Eliseu, que fora o sucessor do Elias. Se o Eliseu pediu porção dobrada ao Elias, o Geazi viu isso, poderia pedir porção dobrada do Eliseu e ser o maior profeta da Bíblia. Ele poderia ser talvez o maior profeta, porque aprendeu com o homem de Deus, o homem que operou dezenas de milagres sobre Israel. Só que o seu coração, irmão, tinha obra, tinha amor, tinha fé, tinha paciência, mas tolerou o pecado. E ele sai da presença do profeta e consegue um bom emprego. Vira o contador de história do rei. Agora a vida desse homem é contar histórias que Eliseu fez para o rei. Tomado de lepra. Cheio de dinheiro, mas doente. Sabe o que me deixa preocupado, irmãos? Aquilo que toleramos. O Senhor está dando a chance do Geazi se arrepender. Deu a chance da Jezabel, do texto, a personalidade, se arrepender. A possibilidade de mudança é sua. Quantas vezes se pregou nesse altar arrependimento? Quantas vezes a lição da célula falou de arrependimento? Quantas vezes Deus colocou alguém perto de você para falar de arrependimento? Mas parece que quanto mais falamos de mudança, pior as pessoas ficam. Parece que é pessoal. Não. A Bíblia já foi escrita antes de eu nascer. Já estava aqui o texto. O que eu estou fazendo é trazer para você o entendimento. O Senhor falou agora, não tem mais jeito. Essa mulher vai ser colocada numa cama doente. Os filhos dela vão ir até a morte. E aqueles que estão com ela e não se arrependeram, vão passar por grande tribulação. Estamos no princípio da igreja do primeiro século. Essa carta possivelmente foi escrita nos anos 80, 85, depois de Cristo. Possivelmente. É interessante que essa igreja, há mais de 2.000 anos, quase 2.000 anos atrás, está cometendo os mesmos erros que nós cometemos hoje. A palavra do Senhor é conserto. É tempo de conserto. A gente que tem carro velho, como eu, tem uma coisa muito engraçada em carro velho. De manhã não tem barulho, mas à noite começa um barulhinho, já fica assim, rapaz, que barulho é esse, hein? Eu já tive carro zero, não dava problema, velho, dá. Um dia eu saí com o carro, estava bem, acendeu uma luz, a minha esposa saiu com o carro, acendeu uma luz. Eu viajando, e ela me ligou, amor, acendeu uma luz no carro. Falei, leva no mecânico urgente, porque esse carro não era para acender luz, o carro é muito novo. Ela mas acendeu aqui, você tem que deixar o carro inteiro para mim, não pode deixar o carro. Chegou lá, era uma luzinha de um postinho de gasolina que vem, amarela, e estava até piscando. Não fala, é pior que... Depois edito, me ajuda aí, para eu evitar problema. Depois você dá se estiver ouvindo lá, misericórdia. Senhor, que ela esteja lá quietinha, lá na Cadoleiro, orando por alguém. Aí o mecânico, não, é só pôr gasolina. Ele botou dizendo, é verdade, deve ser. Eu não sei você, mas esposa não gosta de passar em posto de gasolina. Aquilo nunca tinha acontecido.
Comigo aconteceu já várias vezes, barulhinho apareceu, vamos lá. Aí o mecânico levanta, não é nada, é uma pararuela solta, é a berimboca da parafuseta. Eu sou capaz de entrar na oficina mecânica hoje, já fazer alguns ajustes, de tanto que eu já fui alugar naquele lugar. Sabe o que me chama a atenção, irmãos? Percebeu algo? Entre arrependimento. Versículo 22, o Senhor dá uma palavra. Eis que porei numa cama, e sobre os que adulteraram com ela virá grande tribulação. E o Senhor dá uma chance para os outros que erraram com Jezabel, se não se arrependerem das suas obras. A palavra da misericórdia, irmãos, é a palavra que nos pauta nesse tempo. Eu sou vítima de tudo aquilo que eu tolero. Aquilo que eu tolero é o que eu vou carregar para sempre. Quando eu tolero algo na minha vida, aquilo vai ser uma marca que vou carregar durante muito e muito tempo. Nós somos produtos daquilo que toleramos. Somos produtos daquilo que toleramos. Satanás estabeleceu naquela comunidade de fé um problema. Uma mulher que desvirtuava a mente, tirava o povo do culto correto, botava o povo prisioneiro a uma vida de sedução e pecado. E agora o Senhor está trazendo uma palavra direta à igreja. Vocês não podem permanecer assim. Satanás está tentando todos os dias pegar vocês e aprisioná-los. Mas aquele que vencer. O versículo 26 é uma grande notícia boa para o nosso coração. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, vai receber uma autoridade, porque ele é o que tem pés de latão reluzente. Ele já tinha autoridade, e ele vai dar uma autoridade àquele que vencer. E eu darei poder sobre as nações, e na sua mão regerá com cedro de ferro. E eu sempre tive uma crise, por que o cedro era de ferro? Simples, funciona assim: o rei regia o governo com um cedro de ouro, e aqueles que o rei designava para uma geografia ser regida, ele entregava um cedro semelhante, só que de ferro. O Senhor está dizendo o seguinte: quando somos fiéis à palavra da obra que o Senhor nos tem trazido, vamos receber uma autoridade que o Senhor tem para nos dar, para sermos uma igreja forte e poderosa para esse tempo. A autoridade que o Senhor deu à igreja em Tiatira, prometeu a ela, Ele promete à igreja de hoje. Eu não tenho dúvida, de irmãos, que só o Evangelho transforma o Brasil. Eu não tenho dúvida que só o Evangelho muda uma cidade inteira. Eu não tenho dúvida de que só o Evangelho faz uma restauração e uma renovação plena numa casa, numa família, num lar. Eu já entrei em casas, irmãos, que estava o caos. Esse negócio de libertação bota a gente em cada bênção que só Jesus na causa. Cheguei numa casa, irmãos, o cara tinha arrancado a porta da geladeira. Eu pensei assim, o que faz um demoniado? O cara arrancou a porta da geladeira, quebrou tudo. Tinha uns blindex na casa, ele quebrou tudo e foi no hospital. O SAMU chegou lá e falou: isso é demônio. Fala assim, isso é encosto, tem que chamar um pai de santo. Ele falou assim: mas eu não conheço, vai lá na igreja. Aí foram numa igreja, o pessoal: aqui a gente não mexe com esse negócio não. Mas vai lá na Batista, que lá na Batista que mexe com esse negócio de capeta. Aí tocaram lá na igreja, eu estava lá saindo para buscar filho na escola. Oi, pastor, dá para o senhor ir lá em casa? O que houve? Meu marido, ele está com um troço ruim, ele já quebrou tudo lá. Ele está batendo em todo mundo. E aí, você quer que eu vá lá? Mas falaram que você resolve. Não, eu é Jesus. Não, eu vou. E era sozinho, não tinha reforço, irmão. Era só eu e o Espírito Santo. E aí, irmão, aí aquilo, né? Peguei a Bíblia, Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos para contigo lutar. Deus vai na frente, abrindo o caminho. Entrei num corredor, irmão, um negócio, um cara forte, brancão, olho claro, parrudão cara. Ele estava sem camisa, sentado no chão, ele já veio correndo na direção. Eu falei, em nome de Jesus, fica aí. Ele caiu lá, eu falei, já ganhei a briga. E pau comeu. Me atraquei com aquele endemoniado e ele ficou liberto. Carlos, o nome dele, ele me permite testemunhar isso. E aquela família totalmente destruída, irmão, acabada. Sentei naquele sofá da sala, rasgado. Orei com ele, orei com a esposa. Os dois entregaram a vida para Jesus. Comecei um discipulado com eles. Botei um casal do fogo para discipular também. Foram batizados. Mudaram para a região serrana do Rio de Janeiro.
Hoje lidera a célula para a glória de Deus. Está no 4º ano de teologia. E onde abundou o pecado, superabundou a graça. A autoridade está sobre a igreja. A autoridade está nos nossos braços. Só que a gente vai tolerando. Vai deixando passar. As oportunidades vão indo, a gente vai deixando passar. Uma menina falou assim: pastor, eu fui no consultório médico. Cheguei lá, tinha uma secretária sentada. E ela começou a falar da vida dela toda para mim. E era só tragédia, estava só eu e ela. E aí eu entrei para a consulta e fui embora para casa. Agora, por que, pastor, que aquela mulher falou tudo para mim? Eu falei, porque ela queria uma palavra da sua boca que mudasse a vida dela. Volta lá e fala. Ah, pastor, mas será que ela vai? Volta lá e fala, minha irmã. Não guarda, não. Não guarda a revelação que transforma uma vida. Não adianta, irmãos, irmos para o céu cheio de Deus e deixarmos pessoas indo para o inferno vazia dele. Multiplica. O que você dá, que Deus te entregou, é para multiplicar. Jesus partiu o pão na mão dos discípulos, era só um pedaço. E aqueles homens, se aqueles homens comessem aquele pão, acabou, a multidão morreria de fome. Mas aqueles homens pela fé começaram a andar naquela multidão e partiu o pão e dava para um, partiu o pão e dava para outro, partiu o pão e dava para outro. E aquele pão foi se multiplicando, 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 multiplicando. E 5.000 homens, mulheres, crianças, todos foram alimentados. E depois disseram: ô, seu Pedro, sobrou pão aqui, ô seu Judas, sobrou pão aqui, Bartolomeu, André, tem pão aqui. E começaram a recolher, e 12 cestos cheios foram dados na mão daqueles discípulos, para dizer para eles: aquilo que você recebeu de graça, multiplica, alimenta o faminto, que ainda vai ter sobra na sua vida. Essa é a mensagem do Evangelho: é multiplicar, é multiplicar, é multiplicar, é multiplicar. Pastor, eu tenho um casamento abençoado, então abençoa outro, abençoa outro, abençoa outro, abençoa outro, multiplica. Multiplica. Chega lá na sua empresa e multiplica. Multiplica a bênção. Compartilha. Compartilha. O poder da multiplicação está quando eu abro mão daquilo que eu quero e digo: aquilo que eu recebi de graça, eu vou dar de graça. Esse é o poder do Evangelho. A igreja pode mudar uma geografia, pode mudar uma cidade. Um crente pode mudar uma família inteira. Um carcereiro que ia se matar, decidiu ouvir a voz apostólica. E quando Paulo e Silas falam: não te faça nenhum mal, aquele homem fala: o que eu tenho que fazer para ser salvo? Paulo já profetiza: se querer no Senhor será salvo tu e tua casa. Naquela noite de terremoto, uma família inteira foi salva e batizada. Se estabeleceu ali uma igreja. Deus está nos convocando para transformar vidas. Transformar vidas. O Senhor está entregando uma vara, como está aí na versão da tela aí, ou um cedro de ferro, para dizer para você assim: a regência e a autoridade está nas suas mãos. Você tem autoridade a partir de hoje para transformar vidas por onde você passar, em nome de Jesus. Simples assim. É o poder do Evangelho. É o poder da cruz. O casal de missionários saíram para uma tribo de canibais na região lá próximo à Austrália. Final do século XIX. Pegaram um navio, chegaram lá. Lá comiam homens brancos, devoravam homens brancos, cozinhavam aqueles homens e comiam aos deuses, deixando apenas a cabeça daqueles homens inteira, com os olhos abertos, cravado em estacas, porque adoravam cabeças de pessoas que eram comidas. E aquele casal de missionário entrou naquela ilha num desafio tremendo. Um casal batista entrou ali e não tinha nenhuma perspectiva. Deixaram uma carta à família e falaram: vamos para onde ninguém quer ir. Chegou naquela comunidade e depois de 30 anos eles voltaram para a América com os fardos da colheita e receberam uma frase daqueles canibais tenebrosos que matavam centenas de pessoas que naufragavam e iam para aquelas ilhas. E a frase que esses canibais, ex-canibais, deixaram foi: quando eles aqui chegaram só haviam trevas, mas quando eles foram embora
só havia luz. Onde a igreja chega, leva a luz, porque nós, a igreja, somos a luz do mundo. E quem conhece a luz do mundo jamais anda em trevas. Onde você chegar e tiver em trevas, a luz vai se estabelecer, porque você carrega o cedro de ferro, de autoridade para reger as nações, na autoridade do poder que o Senhor te deu. É assim que funciona. Essa autoridade é dada a uma pessoa, mas a igreja de Cristo. Aquele cedro de ouro está com ele, mas o de ferro está com a gente. E o que vamos fazer? O que podemos fazer? Podemos ter uma certeza de que nos encontraremos com aquele que ele declara a estrela da manhã. É interessante que esse texto é simples. Ele mostra para a gente que há uma autoridade que o Senhor tem a nos entregar. E receberemos com poder e glória aquilo que o Cordeiro nos tem prometido desde a fundação dos tempos. O texto termina dizendo: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja em Tiatira, a cidade foi destruída, ela foi reconstruída no segundo século, no terceiro século, tem até outro nome na Turquia. Um dia você pode passar lá para conhecer, maravilhoso, dá para voar de balão lá e conhecer as cidades. Mas é interessante que o que o Senhor tem prometido àquele povo é o que Ele tem prometido a gente. Esse é o entendimento. Eu queria convidar você nessa manhã a fazer uma aliança com Deus. E dizer: Senhor, eu vou ser o homem do arrependimento, a mulher do arrependimento. Vou chegar e vou começar a exercitar isso em casa. Arrepender-me daquilo que não está correto. Mudar a minha postura, mudar meu comportamento. Depois da minha família, depois com os meus relacionamentos. Depois com os meus amigos, depois por onde for. Porque arrependimento é uma prática diária que temos que ter. Entrar e dizer: Senhor, onde é que eu estou errando? Mostra onde está meu erro. Eu queria que vocês colocassem de pé, pegassem o pão e o cálice. E esse pão e esse cálice nessa manhã apontam para uma coisa simples. Onde eu decido entrar em arrependimento? Nada melhor do que a ceia no dia de falar sobre Tiatira, porque ceia fala de arrependimento. Quem come do pão e bebe do vinho indignamente, bebe pela sua própria condenação. Mas eu quero convidar você a pegar o pão e o cálice. Você que ainda não passou pelas águas do batismo, procure o pastor Miguel ali na saída. 30 de novembro teremos batismo e a gente pode te ajudar nisso. Alguém não recebeu o pão e o cálice? Levanta sua mão que vamos levar até você. Tem um diácono aqui para servi-lo. Levanta a mão bem alto assim que a gente vai até você levar o pão e o cálice. Estando você na galeria ou aqui embaixo. Vamos orar por isso. Jesus, ele, na noite que foi traído, pegou o pão, partiu e disse: esse é o meu corpo que é partido por vós. Essa é uma aliança que impacta no memorial que aponta para a eternidade. Esse é meu corpo. É bem verdade que a gente hoje carrega um pão bem simples, inclusive um pão sem fermento, no padrão que a Bíblia nos ensina a fazer, para apontar para a gente todas as vezes que a gente comer desse pão e lembrar, um dia ele vai voltar para buscar a sua igreja. Aquele que rege as nações, que nos confiou, ele voltará para reger toda a terra. Hoje, o nosso compromisso é tomar uma decisão de dizer: Senhor, eu estou pronto a ser o homem, a ser a mulher que vai aprender a andar em arrependimento, vai aprender a ouvir a voz de repreensão, vai aprender a avançar segundo aquilo que o Senhor tem por promessa na minha vida. Feche seus olhos, olha o Senhor. Eu quero convidar você a colocar sua vida diante de Deus e dizer: Senhor, onde eu tenho que me arrepender? Qual o caminho que eu tenho que voltar atrás? O que eu devo fazer para recomeçar? Essa é a nossa oração. Pai, nessa manhã oramos e pedimos que o Senhor nos permita termos o entendimento pleno do que a Tua palavra nos tem ensinado. Queremos, Pai, viver as verdades do Evangelho e viver, Pai, segundo o Teu querer e Teu efetuar. Receba o nosso coração, receba a nossa vida, receba, Pai, aquilo que nós temos a dar ao Senhor de melhor, que é o nosso coração. E se entregarmos o nosso coração, as nossas intenções, seremos plenos naquilo que fizermos. Receba em nome de Jesus. Jesus pegou o pão, partiu e disse: é meu corpo que é partido por vós. Como o pão nesse momento em nome de Jesus. Depois de haver ceado, Jesus tomou um cálice, dizendo: é uma nova aliança no meu sangue. Esse é o momento. Faça uma aliança com Deus, diga: Senhor, eu serei comprometido com o arrependimento todos os dias. Serei comprometido, Pai, com a palavra do arrependimento. Colocarei meu coração diante do arrependimento. E mais, vou multiplicar isso por onde eu passar. Serei um abençoador, porque já sou tão abençoado.
Tome o cálice nessa manhã em nome de Jesus. Dois homens no caminho de Emaús tiveram os olhos abertos, simplesmente porque ouviram a voz de Jesus. Que o Espírito Santo abra os nossos olhos nesse domingo para caminharmos debaixo do propósito e do projeto dele. Erga suas mãos. Senhor, nos leve em paz. Nós temos, Pai, um desafio gigantesco essa semana na campanha pela fé. 23% foi alcançado. E eu creio, Pai, que domingo estaremos aqui com muito mais do que o que pensamos e imaginamos. Que possamos manter nosso coração no Senhor. E que a palavra do arrependimento nos acompanhe todos os dias. E que a provisão e bênção, e milagre do Senhor derrame-se sobre cada homem e mulher ao longo desse mês de novembro. E seja ele o melhor mês do ano de 2025 que já vivemos. Em nome de Jesus. Amém. Vá na paz. Que Deus te abençoe. Um excelente domingo. Em nome de Jesus.